sobre os sentimentos humanos que nós temos no nosso coração. Esses sentimentos podem ser a ira, pode ser inveja, injustiça, e isso tudo nós temos falado de uma forma muito pedagógica, trazendo para os nossos dias. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz que sobre tudo que nós devemos guardar deve ser o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Tendo em vista que tudo começa no nosso coração, tudo começa dentro de nós, os sentimentos são importantes e não podem ser negligenciados. Hoje nós vamos falar sobre esse sentimento, a ira. Dentro da igreja, de uma forma geral, a igreja dá muita atenção para aqueles pecados de natureza sexual, aqueles pecados de natureza moral, tal como a mentira, a vaidade, mas pouco se fala sobre esse sentimento que pode vir a ser um sentimento pecaminoso, que é a ira. Quando, na história da igreja, um teólogo chamado Tomás de Aquino, ele desenvolveu os 7 pecados capitais, são aqueles pecados que são a cabeça de outros pecados, que estão ligados a outros pecados. O primeiro pecado capital desenvolvido por Tomás de Aquino foi a ira. Logo, desde muito tempo, a igreja tem pensado em falar sobre esse assunto. E eu não sei se você já percebeu como essa questão da ira é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos o nosso sentimento de ira despertado. Alguns, naturalmente, têm esse sentimento da ira mais aflorado, mais desenvolvido. E é por isso que nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, como que a Bíblia ensina a lidar com esse assunto para aquele que sente a ira, e, por fim, nós vamos tentar entender como conviver com alguém que facilmente se ira, com a graça de Deus. Hoje, basicamente, nós vamos andar em 2 livros: a carta de Paulo aos Efésios e o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios trata desses sentimentos humanos. A primeira lição que nós aprendemos sobre a ira, olhando para esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, verso 26, é que a ira dos seres humanos, não necessariamente, ela pode vir a ser pecaminosa. De modo que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. A ira, ela é um sentimento que por vezes na Bíblia Sagrada é mostrada pelo próprio Deus. E Deus se irou contra Israel. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça, como está escrito em Romanos 1. Logo, a ira não necessariamente é um sentimento pecaminoso. Essa ira, ela é considerada aquele sentimento, aquela reação natural frente a uma injustiça. Imagine você agora como um pai, uma mãe, que descobre a mentira de um filho. O que você faz? Ah, que legal que meu filho mentiu, que legal que minha filha contou uma mentira. Naturalmente, pais e mães vão sentir aquela ira. Como você pode fazer isso comigo? Como você pode contar mentira? Essa é a reação natural. E essa reação natural não é necessariamente pecaminosa. Imagine que na igreja você descobre alguma coisa que não é boa, e aí você não vai ficar: ah, que bom que aconteceu isso na igreja, que legal que essas coisas acontecem na igreja. Não, o que nós sentimos naturalmente é uma ira quando coisas ruins acontecem na igreja. Essa ira não é pecaminosa, essa é a reação natural daquele que tem um coração quebrantado e justo diante de Deus, quando vê uma injustiça ser praticada. Quando nós vemos essas notícias de pessoas que cometem crimes, que assaltam umas às outras, que roubam umas às outras, o sentimento que nós temos, natural, é um sentimento de ira. Por quê? Porque nós trabalhamos tanto para conquistar as coisas,
e aí vai um desocupado e rouba e tira aquilo que a pessoa tem. Esse é o sentimento natural da ira, e esse sentimento não pode ser considerado pecaminoso, de modo que essa indignação frente ao mal, ela é necessária, porque isso faz de nós seres humanos. Logo, a ira dos seres humanos é normal e não necessariamente um pecado. Assim como a ira de Deus contra o mal, contra a injustiça, contra a impiedade, deve ser entendida nessa mesma perspectiva. A segunda lição que nós aprendemos é que, de fato, a ira dos seres humanos frequentemente leva a outros pecados. Mas, pastor, o senhor não acabou de falar que a ira não necessariamente é um pecado? Sim, mas essa segunda verdade não está em contradição. Ela é mostrada também na Bíblia. A ira dos seres humanos frequentemente leva a outros pecados, porque diferente de Deus, nós não conseguimos dosar a quantidade certa de ira, e nem o tempo certo que nós podemos ficar irados. Diferente do Senhor, que é santo, justo, fiel, incorruptível, a ira tende a corromper o nosso coração. Em Provérbios 29, verso 22, diz que o homem irado provoca brigas, e o de gênero violento comete muitos pecados. Assim, a ira está sempre levando as pessoas a cometerem outros pecados. Qual que é o pecado que a ira nos leva a cometer? A vingança. Quando estamos irados, nós queremos fazer com que o outro pague por aquilo que nós consideramos ruim. A ira leva ao pecado da vingança. Outro pecado é a linguagem ofensiva, as palavras torpes, os palavrões. Quando estamos irados, nós usamos a nossa boca, que foi feita pelo Criador, para bendizer o Pai Celestial, para maldizer aquele que está à nossa volta. A ira, desse modo, ela é sempre usada e está sempre associada a um outro pecado. Um outro ponto, e aqui é o extremo da ira, que quando a ira ela não é controlada, leva o ser humano à violência física e emocional. E esse aqui é um ponto muito sensível. Provérbios 29 e 22 diz: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Toda vez que a ira não é tratada no nosso coração, nós agimos para a violência física e emocional. Existe uma diferença, e essa diferença precisa ser considerada na Bíblia, entre a violência e a disciplina. Aquela disciplina que nós aplicamos aos nossos filhos, ensinada pela própria Bíblia, a vara da correção, visa o quê? Punir o ato, ou a arte feita pelos nossos filhos. O problema é que quando essa violência, que escapa do limite da disciplina, avança para trazer prejuízo físico e emocional para as pessoas que estão à nossa volta. Se nós olharmos de forma assustadora o número de lares, de pessoas cristãs que estão marcados no mapa da violência doméstica, é algo que assusta os números e os dados revelados. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que a ira frequentemente leva a outros pecados. A ira frequentemente leva a outros pecados. Perceba, nós estamos tentando entender a ira da Bíblia. O primeiro ponto é que a ira não necessariamente é um sentimento pecaminoso. O segundo ponto é que a ira nos seres humanos frequentemente leva a outros pecados. E o terceiro ponto, que é importante, é que a ira dos seres humanos, ela pode ser resultado de uma percepção errada. Tem uma história, essa história, toda vez que eu ouço ela tende a
mexer com o meu coração, que é a história de um pai e uma mãe que lutaram bastante e compraram um carro novo. Um carro muito bom. E aí estava lá o carro estacionado na garagem. Eles tinham uma criancinha de uns 4 anos de idade. E aquela criança viu aquele carro todo bonito, pintura novinha, foi na pia da cozinha, pegou um garfo e começou a riscar e desenhar a lateral daquele carro. E aí, você sabe a história. Criança, quando fica muito quietinha, faz arte, está fazendo arte, está aprontando alguma coisa. Se ela não dá sinal de vida, ela está aprontando alguma coisa. Quando o pai e a mãe viram a lateral do carro toda riscada, toda marcada de garfo, aquilo tomou o coração de uma forma tão irada, eles ficaram tão irados, tão revoltados, que começaram a bater naquela criança, os dois, e batia na mão, batia no braço, batia, até que aquela criança caiu de tanto apanhar. Eles perceberam que aquela violência toda era desnecessária, e naquele momento perceberam que a criança começou a passar mal, e aí deixaram a noite em casa, deixaram eles à noite em casa, e a criança foi piorando, até que chegou, pela manhã levaram no hospital. Chegou no hospital, aquela situação de tanta violência fez com que aquela criança fosse internada e não teve o que fazer. Os médicos tiveram que amputar as 2 mãos daquela criança de tanto que ela apanhou do pai e da mãe. A criança perdeu as 2 mãos por causa da ira. Naquele momento, o pai e a mãe entraram em desespero. Quando eles entraram no quarto para ver o filho, a criança disse: papai, mamãe, agora vocês nunca mais vão precisar bater nas minhas mãos. Aquilo mexeu e enlouqueceu o pai e a mãe por terem feito aquilo. Essa é a terceira lição importante, é que normalmente a ira dos seres humanos pode ser resultado de uma percepção errada, um julgamento errado. Quantas vezes você já ficou irado com os seus filhos por coisas que eles nem mesmo fizeram? Quantas vezes você já ficou irado com sua esposa, com seu esposo, por coisas simples, coisas do dia a dia, coisas que não fazem o menor sentido, coisas que não há a menor possibilidade, ou a menor chance de haver um coração irado? E é por isso que a ira é um sentimento que obrigatoriamente precisa ser tratado em nossos corações. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pastor, está difícil de entender hoje, está muito barulho. Vamos manter o foco na palavra de Deus. Isso tudo é uma tentativa de suscitar a sua ira para que você não participe da ceia do Senhor da forma que você deve participar. Essas 3 lições nos mostram o quanto a ira pode ser perigosa se não for tratada. Mas a pergunta que fica para nós é a seguinte: tá, tudo bem, a ira é uma realidade. Como que nós podemos tratar a ira no meu íntimo? Já que existem pessoas, eu disse isso esses dias atrás, todo ser humano tem aqueles pontos fracos na sua personalidade. Para algumas pessoas, o ponto fraco é o sexo oposto. Para outras pessoas, o ponto fraco é o dinheiro. Ainda para outras, o ponto fraco é o poder, a fama. Nós também podemos classificar que para algumas pessoas o ponto fraco é a ira, é a raiva, é o ódio. Como controlar a ira no meu interior, já que isso pode ser um ponto fraco? Aí você pode falar o seguinte: ah, pastor, mas esse não é meu ponto fraco. Você pode comer um pacote de sal do meu lado que eu não ligo, eu estou ali tranquilo.
Mas entenda que esse sentimento é natural dos seres humanos. E é por isso que nós precisamos aprender a controlar a ira no nosso coração. A primeira lição que nós aprendemos sobre a ira, sobre o pecado, é que você só consegue superar isso se você admitir que isso é o seu ponto fraco. Dentro da história da igreja, os teólogos dizem o seguinte: o que não é assumido não pode ser curado. Se você não reconhecer que existe um ponto fraco na sua vida, e você não assumir esse ponto fraco, dificilmente você vai conseguir mudar esse comportamento. Você precisa assumir que a ira é o seu ponto fraco. Provérbios 28, verso 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O texto diz isso, que quem esconde os seus pecados não prospera. Se você não assumir que a ira é um ponto fraco da sua personalidade, é algo que pode te levar ao abismo, que pode te levar a cometer outros pecados, não tem a menor possibilidade de você superar isso. E quando você admite que esse é o seu ponto fraco, constantemente o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração para que você consiga amadurecer, evoluir, vencer essa prática dentro do seu coração. Então, a primeira forma de nós vencermos a ira é admitindo que ela é o nosso ponto fraco. A segunda forma de vencermos a ira, isso nós podemos aprender com as Escrituras, é que de fato eu preciso evitar aqueles ambientes ou aquelas situações que instigam a minha ira. Provérbios 22, verso 24 e 25 diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Olha o verso 25: você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Olha que coisa interessante. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Seja honesto consigo mesmo. Quais são as situações que mais despertam a sua ira? Eu conheço um rapaz, amigo meu, que quando ele entra no carro, senta no banco do motorista, segura no volante, ele se transforma. Sabe aquele motorista, acho que era do Pato Donald, né? Que era uma pessoa bem irada, o Pateta, né? Que ele assumiu o volante, ele ficava todo irado, todo nervoso. Ficou muito claro para esse amigo meu que ele não pode, em hipótese alguma, pegar os momentos de maior trânsito na cidade. Tanto é que ele procura sempre sair um pouco mais tarde, ele faz um horário diferente, para evitar de pegar aquele trânsito intenso, porque ele sabe que aquilo ali vai mexer com o coração dele. Aquilo ali vai mexer de forma profunda. Seja honesto consigo mesmo. Quais são os lugares, ou quais são as pessoas que mais despertam a sua ira? O que o texto nos diz é que essas coisas precisam ser evitadas. Claro que hoje, nessa geração que nós vivemos, uma geração exagerada, alguém pode dizer assim: pastor, a vida me irrita. E aí que vem o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? Que nós devemos entender que as explosões de ira, obrigatoriamente, elas devem ser refreadas em nosso coração. Perceba, o autor do livro de Provérbios nos mostra que para vencermos a ira, primeiro, a gente tem que admitir que esse é o nosso ponto fraco e entender que ponto fraco, ponto de vulnerabilidade, a gente tem que evitar aqueles ambientes que instigam a nossa ira. E terceiro, as explosões de ira devem ser refreadas. Olha o que está escrito em Provérbios 16, verso 32:
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Para o autor de Provérbios, vale mais aquela pessoa que sabe se controlar do que alguém que conquista uma cidade. Olhando para o sucesso a partir da Bíblia, percebe-se que é mais bem sucedido aquele que consegue se controlar no Espírito de Deus do que aquele que conquista muitas coisas na sua vida. Em Provérbios 25, 28 está escrito: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Lá na antiguidade, as cidades eram protegidas por muralhas. Isso representava a polícia da cidade. Para alguém que não sabe se controlar, essa pessoa é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Traduzindo para a nossa cultura, a pessoa que não sabe se controlar, ela é tão vulnerável como uma cidade que não tem policiais para defendê-la. É por isso que nós precisamos nos conter. Existe aquela dica valiosa quando você está com muita raiva, muita ira no coração: contar até 10. Se não contar até 10, conte até 20. Se até 20 não resolveu, conte até 100. Mas é necessário que você controle a sua ira. Por quê? Porque toda vez que nós estouramos, nós sempre machucamos aqueles que estão à nossa volta. A ira precisa ser controlada. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Vamos controlar a ira? Amém? Glória a Deus. Tá, pastor, beleza. Eu não sofro com ira, mas eu vivo ao lado de alguém que tem muita ira e que constantemente tem seus ataques de ira. E eu não estou falando apenas do marido e mulher, eu estou falando daquelas pessoas que nós trabalhamos, que nós convivemos, e até na igreja, aqueles irmãos que têm pouca água no radiador, que rapidamente eles esquentam e tendem a causar algum tipo de problema. Como é que nós podemos conviver ao lado dessas pessoas? O que fica muito claro na Bíblia é que antes de você escolher passar a vida ao lado de alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Já ouviram a história da moça que salvou a sogra? Cláudio Duarte conta essa história. A menina chegou no pastor e falou: pastor, achei o amor da minha vida. Ele é educado, é inteligente, é trabalhador, é esforçado, com poucos anos de vida já conquistou estabilidade financeira, tem carro, tem casa, tem moto, tem um futuro. A única coisa que eu percebi que ele tem de ruim na vida dele é que de vez em quando ele fica com muita raiva e bate na mãe dele. O que o pastor falou para ela? Ele falou: filha, você precisa salvar a sua sogra, porque se você se casar com esse rapaz, ele vai ser tudo isso, vai ser esforçado, trabalhador, vai ter estabilidade. A única coisa é que a mãe dele vai parar de apanhar. Agora quem vai começar a apanhar é você, a partir do momento que vocês se casarem. Isso é salvar a sogra. Salvar a sogra da violência. Parece até hilário o que eu estou dizendo aqui, mas é a grande verdade. Muitas vezes nós vemos os jovens da igreja não entendendo a importância de conhecer bem aqueles a qual eles pretendem passar a vida ao seu lado. E se você sabe que aquela pessoa que você está orando, namorando, querendo se casar, sofre de ataques de ira, você já tem uma dica importante. Que, como diz o texto de Provérbios 22, 24, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Por quê? Porque você vai aprender com elas. E aqui tem uma história muito legal, que é do vendedor que vendia um remédio contra o coice da mula. Não sei se vocês já ouviram essa história. O vendedor desses mascates passou na região que tinha vários agricultores e ele disse: olha, eu tenho aqui um remédio que soluciona o problema do coice da mula. E aí todo mundo ficou surpreso. Era relativamente barato, mas o vendedor disse: só tem um jeito
de esse remédio dar certo. Vocês só podem abrir essa embalagem, esse pacote, perto do animal que dá coice de vocês. E aí foi um sucesso. Vendeu todos os exemplares. Quando o pessoal chegou perto da mula que dava coice, abriu o pacote, tinha um barbante de 3 metros. E a instrução era: amarre o barbante perto da mula. A próxima ponta, amarre o oposto da mula. E aí você nunca mais vai levar coice de mula. Mantenha-se sempre essa distância de 3 metros. A realidade é essa. Se nós não queremos levar o coice da mula, nós temos que ficar longe dela. Moral da história. Então nós, quando pensamos em vencer ou conviver com alguém que sofre de ataques súbitos de ira, nós precisamos olhar sempre e manter a distância. Mas aí você fala assim: pastor, eu tinha que ter recebido esse conselho lá atrás, antes de tomar a decisão de falar o sim para o marido ou para a esposa. Se agora é o seu caso conviver ao lado de alguém que sofre dessas crises de ira, a primeira coisa que você precisa aprender com a Bíblia é que, se Deus te colocou ao lado dessa pessoa, Ele te colocou ao lado dela para que você seja um pacificador ou uma pacificadora. Isso significa que você, como alguém que não tem essa sensibilidade toda à ira, precisa fazer de tudo para manter a paz no ambiente da sua casa. Precisa fazer de tudo para manter a paz no ambiente da sua casa. Tiago capítulo 3, verso 18 diz: e todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. Você foi chamado para plantar a semente de paz. Você sabe que tem coisas que deixam sua esposa irada, o seu esposo irado. Você sabe que tem coisas que deixam seu colega de trabalho irado. Você foi chamado para quê? Para ser um pacificador e não para despertar nele a ira. Isso é muito importante. Você foi chamado para ser esse pacificador. E um outro ponto importante, ensinado em Provérbios: importância de responder com calma. Provérbios capítulo 15, verso de número 1 diz: a resposta delicada acalma o furor. O que é o furor? A raiva. Mas a palavra dura aumenta a raiva. Eu não sei se você já percebeu, quando alguém está muito irado e você vai responder aquela pessoa com mais ira, a coisa vira uma coisa descontrolada. Se a sua esposa estiver irada e ela falar truco, você não fala 6, esconde a carta no monte e aí se acalma e deixa a coisa se acalmar, porque nós sabemos que se você falar 6, ela vai falar 9, e se você falar 12, ninguém vai ganhar esse jogo. Quem ganha esse jogo é o diabo, porque aí a contenda está armada. Para nós encerrarmos a nossa reflexão, o que eu peço para você? Primeiro, olhe para dentro de si e saiba se o seu coração é dominado pela ira. Se for, essa é a noite propícia para você pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Se você estiver convivendo com alguém que sofre muito com essa questão da ira, e você escolheu passar a sua vida ao lado dessa pessoa, ore com muito amor por ela. Ore por ela, para que Deus traga paz ao coração. E como diz o texto que nós lemos no início: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Se hoje você está chateado com algo, antes de você dormir, deitar a cabeça no seu travesseiro, ou seja, antes do sol se pôr, procure resolver isso. Peça perdão. Libere perdão, releve o que as pessoas falam. Nós sabemos que há um número cada vez maior de idiotas nesse mundo, e a tendência é nós ficarmos mais irados com essas coisas. E é por isso que você, como crente em Jesus, é chamado a ter essa oportunidade, a ter esse equilíbrio emocional para suportar a ira no seu coração e a ira de outras pessoas.
Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor?